Rogério, naquele momento, ele não podia acreditar no que ele estava vendo. De repente, aparece aquele jogador bem magrinho, a roupa toda folgada, indo em velocidade e com habilidade na direção dele. Aquele jogador magrinho, com velocidade, com habilidade, conduzindo a bola e indo na direção de Rogério, o marcador dele estava dando freneticamente a perna por cima da bola. Estava criando a meia que ilusória. O marcador dele, no caso, Rogério, não sabia para que lado aquele cara iria. Se ele iria para o lado de cá ou se ele iria para o lado de cá, porque a jogada ela era simplesmente anormal. Era uma coisa fantástica. Até então, naquele momento, ninguém havia feito nada parecido. E Rogério, ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa, afinal de contas, ele era o marcador. O cara estava vindo para cima dele, estava indo na direção do gol, onde ele estava defendendo junto com a equipe dele. E Rogério, por vários segundos de vacilação, ele resolveu fazer o seguinte, e foi uma decisão muito tarde que ele tomou. Ele resolveu parar aquele jogador com falta, porque no futebol, quando você faz uma falta dentro da área, pênalti. E foi exatamente isso que aconteceu. Rogério parou aquele jogador frenético, com sua jogada frenética dentro da grande área, e foi pênalti. O lance em si, ele foi muito rápido, coisa assim de frações de segundos. Eu estou aqui tentando descrever com uma certa riqueza de detalhes, mas foi tudo muito rápido, quase que um piscar de olhos. Mas, naquele exato piscar de olhos, aquele jogador que executou essa jogada, ele passou a ser instantaneamente conhecido dentro do futebol brasileiro. Naquele momento, o Brasil passava a conhecer o jogador do Santos, Robson, mais conhecido como Robinho. Por conta daquela jogada, por conta daquela habilidade, por conta de alguns títulos e algumas outras situações, de repente eu tinha a certeza que aquele sujeito ali, ele não era mais um menino da vila, como popularmente é conhecido os jovens que nascem lá na Baixada Santista para o futebol. Não era simplesmente um menino da vila, um jovem da vila. Naquele momento, via-se naquele Robson ou Robinho uma futura estrela da vila. Uma estrela estava começando a brotar, estava começando a surgir para o futebol aqui de São Paulo, mais para frente para o futebol aqui do nosso país. Robinho, ele passa a ser uma figura carimbada, certeira na seleção brasileira. Eliminatórias, participou de Copa do Mundo, amistosos, enfim, ele passa a ser uma figura certa nas convocações da seleção brasileira, graças a essa fama repentina, graças a essa visão, esse olhar de que, de repente, aquele dali poderia ser, quem sabe, Pelé. Ele tinha habilidade, ele tinha velocidade, então ele começou a subida dele, a escalada dele rumo ao topo. Daí em diante, o próximo passo de Robinho, como acontece com muitos jogadores aqui no nosso país, principalmente de uns 15, 20 anos para cá, seria a Europa. A Europa, ela está logo ali, e no caso de Robinho, não foi diferente. A Europa para ele estava logo bem ali, e depois de reinar um tempinho aqui no Brasil, vestindo a camisa do Santos, Robinho então trocou de camisa. Ele foi para a Europa. Na Europa, entre outras camisas, uma das que ele usou foi a do todo poderoso Real Madrid. Na verdade, foi a primeira camisa lá no time da Europa que ele usou, a do Real Madrid. Ele ainda viria a usar a camisa do Milan da Itália. Usou a camisa do Manchester lá da Inglaterra. E usou também de um outro time, acho que da Turquia, não lembro agora o nome desse time. Só que naquela ocasião, a partir do momento em que ele já estava lá na Europa, havia disputado Copa do Mundo e algumas outras situações, começou a se
ter uma percepção de que talvez aquele Robinho, ele não ia ser exatamente aquele craque que se pensava que ele seria por ocasião do surgimento dele, aquela jogada, ele contra Rogério, eu comentei minutos atrás. Tanto que ele acabou voltando aqui para o nosso país, voltou aqui para o Brasil, jogou um pouquinho pelo Santos, depois foi de novo na Europa, depois voltou de novo aqui para o Brasil e atuou pelo Atlético Mineiro, depois volta de novo para a Europa. Enfim, ele ficou nesse tipo vai e vem dele. Só que Robinho, ele acabou se envolvendo em uma situação assim que nós conhecemos futebol e entendemos um pouco de futebol, costumamos chamar de canelada. Quem já jogou bola alguma vez, que conhece um pouquinho de futebol, sabe que uma das coisas mais feias que tem no futebol é a famosa canelada. Sabe aquele jogador, canelão de concreto, aquela canela dessa grossura, bola bate nele, pirra lá na frente, ele não consegue dominar? Canelada. E Robinho, apesar da habilidade que ele havia demonstrado lá atrás, ele acabou cometendo uma jogada típica de canelada no ano de 2013. Ele estava em Milão no mês de janeiro e nessa ocasião, Robinho, ele estava, eu diria assim, em uma orgia. Ele lá com tais dos parças, os tais dos amigos dele, e eles acabaram se envolvendo, e ele principalmente se envolveu em um estupro de uma garota. Robinho lhe deu essa canelada e acabou marcando, manchando a vida dele, o nome dele como jogador de futebol. E se envolveu em um estupro contra uma garota em uma boate lá em Milão, na Itália. Imagine se você estivesse em uma cidade lá na Europa, principalmente se fosse na capital. Imagine se você estivesse em Berlim, se você estivesse em Londres, ou em Paris, Roma, ou em Amsterdã, a capital da Holanda. E lá, essa cidade na Europa onde você está, você tem trabalho, você tem casa, você tem dinheiro. Imagine o que é que você iria fazer estando em outro continente, outro idioma, outra cultura, enfim, um ambiente completamente novo, com trabalho, casa e dinheiro. Seria a oportunidade, a chance perfeita para você melhorar, para você evoluir, para você estudar, para você conhecer uma cultura, conhecer um idioma, enfim, você fazer sua vida, ela avançar vários e vários passos, vários e vários degraus, enfim, você evoluir. Existem brasileiros, quando vão para um outro país, seja lá na Europa ou nos Estados Unidos, às vezes perde uma oportunidade enorme de fazer essa palavra que eu tanto gosto, que é evoluir, evolução. Você ir para frente, você ampliar os seus horizontes. Por quê? Porque o cara tá lá em um outro local, enfim, um outro ambiente, uma outra cultura. E o que é que ele faz? Ele costuma, entre outras coisas, ir ali para um ambiente onde tem brasileiros. Perde a oportunidade de aprender um outro idioma. Ele vai ali em uma casa de espetáculo, uma casa de show, para poder ver samba, ver pacoteiro, Zeca Pacotinho, Zeca do não sei o que, deixa a vida me levar, a vida leva eu, pacoteiro do caramba que tem por aí, eu só quero ser feliz, eu nasci aqui na favela, eu tenho orgulho de me orgulhar que nasci aqui na favela. Ou, quando não é isso, ele vai ver show de sertanojo, uma dupla, né, o tal, a famosíssima dupla de dois, sertanojo, aí uma casa lá na Europa, em alguma cidade, e o cara perde a oportunidade de evoluir e vai ver show de sertanojo. Estou comentando tudo isso porque o tal do Robinho, quando ele se envolveu lá na situação onde ele acabou estuprando uma garota, ele estava em uma casa de show lá em Milão, na Itália, e era um ambiente onde havia, parece que um show lá de alguma coisa aqui do Brasil, pacoteiro, sertanojeiro, queiro, enfim, alguma coisa. Ele estava lá, e quando foi lá pelas tantas horas da madrugada, acabou acontecendo toda essa situação, e ele acabou junto com os parças, o tal do parça, envolvendo
em uma situação de estupro contra uma garota lá da Albânia. Gostaria de comentar nesse momento aqui o seguinte, cara. Uma coisa que me deixa realmente impressionado é o seguinte: como é que um cara, ele tem 25, ele tem 30 anos de idade, ele tem 40 anos de idade. Esse cara, ele simplesmente, ele anda por aí com o tal do parça. Eu vou andar com o parça. Esse parça, meu, esse aqui é meu parça. Cara, aqui é foda, é parça meu. Eu vou andar escoltado com o parça. Parça, coisa imbecil, o parça. Eu vou andar com o parça, porra. Tem 25 anos de idade, cara. Tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, e ainda não virou homem. Você não virou homem, você não é uma criança, é um bebê. Eu tenho que andar com passa, meu passa, sabe? Ô passa, vem aqui, passa, desgreira de passa. E ele tava lá com a porra do tal do parça dele, porque ele não é homem. Rombinho, ele não é homem. Uma verdadeira criança, é um bebê. É igual um caso que eu já comentei tempos atrás envolvendo outro jogador, que foi Daniel Alves, que também envolveu em uma confusão, parece que estupro, abuso, sei lá, contra uma garota na Espanha. Também negócio de parça. O cara com 40 anos de idade, não, eu vou andar com parça, cara. É uma coisa que me impressiona, como é que um cara, repito, 30 anos de idade, sujeito com 40 anos de idade, eu vou ficar por aí desfilando, escoltado, abraçado com passa, essa desgraça de passa. 40 anos de idade, imagina eu aos 40 de idade, eu vou ficar desfilando por aí, ou seja, Rombinho, na Europa, Espanha com o Real Madrid, na Inglaterra com o Manchester, na Itália com o Milan. Ao invés dele ter evoluído como ser humano, como pessoa, e aprendido o idioma, ter se tornado um cara melhor, ser humano melhor, enfim, uma oportunidade de ouro, o cara com dinheiro, com casa, com trabalho, para evoluir, para se tornar um cara melhor por ele mesmo. Caso ele não, vamos supor que ele não quisesse contribuir, ajudar ninguém, não tem problema, mas pelo menos fizesse por ele, aproveitar essa chance de ouro e evoluir, caminhar para frente. Rombinho escolheu tal do parça, Rombinho escolheu ir para casa lá ver pagode, ver sertanojo, ver fuque, ver fuqueiro, olhar para cara de fuqueira. Rombinho escolheu ser um imbecil, um estúpido, um cara com dinheiro no bolso, resolve estuprar uma garota. Rombinho, ele saiu de lá da Europa, arrumou as malas dele e veio aqui pro Brasil, porque ele sabia que lá na Europa as coisas são rigorosas mesmo. Não tem muita conversa fiada, não é como aqui no Brasil. Tanto que aqui no Brasil, ele ficou aí meio na vida boa, né? Estilo Zeca Pacotinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar. Andando aí, eu só quero ser feliz, nasci na favela do cacete. Enfim, essas pataquadas que tem por aí de pacoteiro. E ficou aí de boa, dando risada, contando caso, tripudiando. Tô nem aí. É ver a cabeça infantil do cara. Cometeu um crime, tô nem aí. Só que a justiça italiana, ela foi atrás, ela se movimentou, ela fez o que tinha que ser feito, enfim, trabalhou muito e conseguiu condenar o cara. O Brasil, o nosso país não costuma extraditar, né, o brasileiro nato. O cara comete um crime na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, seja onde for. Se ele estiver aqui no Brasil, dificilmente o governo brasileiro pega esse cara e acha ele, olha, toma aí, ele cometeu um crime aí, fica com ele aí, se resolva aí. Raramente o nosso país faz isso. Porém, por incrível que pareça, a justiça brasileira acatou um pedido da justiça italiana, aceitou todos os argumentos, enfim, tudo relativo a esse caso. E no mês passado, nós estamos em abril, no mês passado, o martelo foi batido aqui no Brasil e Rombinho, esse imbecil, esse animal, que é dessa forma que ele tem que ser tratado, não como uma estrela, como foi há 20 anos atrás, quando ele fez aquela jogada em cima do Rogério. Um animal. E lugar de animal é dentro da jaula, então ele acabou sendo preso e agora está curtindo uma bela de uma jaula. Ah, mas ele é rico, ele tem grana, não sei lá e tal. Alguém vai dizer assim, ah, mas ele é rico, ele tem advogado, o cara é 4 anos, acabou. Se você passar um dia dentro da jaula, principalmente se você não for inocente, um dia
dentro da jaula, já aquilo já marca sua alma, o seu espírito, a sua vida. Você já está carimbado aí, esse carimbo não vai desaparecer nunca mais. Você passou um dia dentro da jaula. Então, não interessa se ele tem grana, se ele tem advogado, se ele tem isso, se tem aquilo. E, enfim, não importa essas ideias que circulam aqui no nosso país. Um dia dentro da jaula, a sua vida já está irremediavelmente marcada, principalmente se a pessoa ela não é inocente. O tal do menino da vila, realmente ele teve o mundo aos pés dele, teve diversas oportunidades, teve tudo o que muitos de nós brasileiros comuns gostaríamos de ter, mas quando você entrega tudo de bom, dinheiro, ouro, oportunidades, trabalho, enfim, tudo de bom para uma pessoa que não tem cérebro, para um animal, o fim só pode ser esse, ele fazer besteira, jogar tudo na lata do lixo e parar dentro da jaula. Esse é o resumo da história de Rombil. Um cara que poderia ter tido uma vida bacana, poderia depois ter voltado aqui pro Brasil, vestir a camisa do Santos, encerrar a carreira dele de maneira digna, mas como é um animal, ele preferiu fazer o que um animal faz, a coisa das oportunidades e tudo, e parar dentro da jaula. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa? Como sempre, aquilo que eu falo, sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda aqui para a nossa conversa. Enfim, você é muito bem-vindo aqui. Eu gosto de ter você aqui para a nossa conversa. Faça o favor, deixe seu gostei, se inscreva caso você não for inscrito. Enfim, dá aí uma força, dá aí uma moral. Enfim, me ajuda pra caramba. Hoje, sexta-feira, ótimo final de semana para você, excelente sábado, perfeito domingo, aproveite, descanse, enfim, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro.